Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para passar a sexta lição da nossa revista do segundo trimestre, que tem por tema Pais zelosos e filhos rebeldes. Nossa lição do dia 7 de maio, mas nós estamos passando hoje, dia 13. Antes de nós estar dando início a mais esta aula, mais esse ensino da palavra do Senhor sobre pais zelosos e filhos rebeldes, aqui com a lição nos ensina, vai nos mostrar mais adiante. Convido você que está nesta live, que está nesta gravação assistindo, para que possa me acompanhar nesta oração neste momento. Seu Deus, seu meu Pai, me coloco na sua presença, Senhor. Te louvo, Pai querido, e engrandeço o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor Jesus, por esta tarde. Que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração dos seus filhos que vão ouvir esta, Senhor Jesus, ensino, ouvir este vídeo, Senhor. Que o Senhor possa alcançar vidas nesta noite. Pai querido, o Senhor venha em encontro com os seus filhos, se revelando a cada coração aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui levar para os seus filhos, que o Senhor possa, Pai querido, estar revelando aos seus corações. Abra nossa mente, nos dando discernimento, conhecimento da Tua palavra. Eu oro e já agradeço ao Senhor, desde agora para todos sempre. Amém. Como estava falando aqui, vamos estar dando início à nossa lição de hoje. O nosso textuário diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Eclesiastes 3:20. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Aqui, como diz, é uma verdade prática, isso é a verdade mesmo. O modo que se cria os seus filhos, o modo que os pais ensinam a eles a crescer, ele tem um impacto no comportamento dos filhos. Porém, cada um vai se responsabilizar pelas suas escolhas. Como diz aqui, isto não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, cada um, por mais que aprendeu o caminho que o seu pai ensinou, aprendeu que o Senhor Deus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, eles vão se responsabilizar pelos seus atos. Eles vão se responsabilizar por cada atitude que eles tiverem. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Leitura bíblica em classe. Juízes 13, do 1 ao 7, e capítulo 24, do 14, 1 ao 3. Juízes 13 diz assim. Primeiro versículo. E os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu e esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens recebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14, versículo do 1 ao 3 diz assim: E descendo Sansão a Tina, e vendo que Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Glória a Deus. Nós vemos aqui e nós vamos relatar nesta lição. O comentarista ele nos ensina através da vida de Sansão. Como nós bem sabemos, Sansão ele se dá num contexto da pressão social, que na escassez e sofrimento impostos pelos filisteus contra os israelitas, o Deus ele acaba abrindo e revertendo a esterilidade de uma mulher, esposa de Manoá, cujo na Bíblia ela não cita qual era o nome desta mulher, mas diz a esposa de Manoá, que era da tribo de Dan. E nós vemos que o Senhor ele levanta Sansão como 12º e último juiz de Israel. Nós vemos então que apesar de Sansão ele ter nascido e para cumprir um desígnio, para cumprir um mandato divino na defesa de Israel, para livrar Israel dos filisteus, ele acaba tendo um temperamento irraciável e rebelde. Como muitos de nós já conhecemos essa história de Sansão, nós vemos que Sansão ele acaba fugindo do propósito de Deus. E é possível nós constatar que ao longo da vida pessoal, de acordo com a Bíblia, nessa lição nós vamos ver que os pais de Sansão eles foram zelosos. Os pais de Sansão eles deram uma educação boa a Sansão, ensinaram Sansão as coisas que era boa aos olhos do Senhor. Mas, porém, Sansão ele teve atitudes rebeldes, Sansão foi rebelde. E nós vemos que os pais de Sansão, no capítulo 13 de Juízes, fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, no versículo 1. E por isso Deus entrega a Israel, os israelitas, à mão dos filisteus por 40 anos, como nós vemos. E era um contexto onde o povo vivia na prática do pecado, poucas famílias temiam ao Deus e procuravam guardar os mandamentos do Senhor. Então nós vemos que ali o povo fazia aquilo que não agradava ao Senhor, que não era bom aos olhos do Senhor. E isso fez com que Deus entregasse o povo de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. E nós vemos que havia um casal fiel ao Senhor, que recebeu a visita do anjo do Senhor, que deu essa chave para o livramento, para
a soltura do povo de Israel. Nós vemos que esse casal era formado por um homem chamado Manoá, como eu comentei logo no início, e a sua esposa, que era estéril. Nós vemos que foi para esta mulher que o anjo apareceu e dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13:3. Dessa forma, a mulher de Manoá, ela surge no cenário do livro dos Juízes, que ela é a mãe, vamos dizer assim, do libertador do povo de Israel. Nós vemos que aqui o Senhor, ela escolhe para ser mãe do remidor de Israel, porque como nós vimos, Israel estava sob a pressão social, pressão entre o povo dos filisteus por 40 anos. Então aquele povo já estava desacreditado, aquele povo já não tinha mais ânimo e já fazia tudo que desagradava aos olhos do Senhor. Então a história dessa mulher acaba sendo parecida com a de Sara, Rebeca, Ana, que estiveram essa esterilidade, como eu disse. Era estéril, mas o Senhor abriu a sua madre. Então puderam gerar filhos, e filhos que tiveram um grande e importante espaço na nossa história bíblica, que como nós vemos sobre Samuel. Então, devido a esse favor gracioso que o Senhor Deus, eles geraram um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então, o anjo do Senhor, ele deu orientações a esta mulher para coisas a respeito dessa criança que iria nascer, de Sansão. Então, isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Então, ele seria nazireu, ele quer dizer uma palavra assim que seria separado, entende? Então, quando quer dizer nazireu de Deus, ele é separado para Deus, separado de Deus ali para estar caminhando com o Senhor. Nós vemos que um homem separado, consagrado para cumprir os desígnios, os projetos que Deus tinha. Nós vemos que cabia aos seus pais a ensiná-lo, a orientá-lo quanto aos requisitos dos nazirados. Mas, porém, Sansão não poderia beber vinho, não poderia qualquer outra bebida considerada forte, nem poderia comer coisa considerada imunda, no Juízes 13:4, e não poderia ter cabelos cortados, e finalmente não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa que representasse uma quebra de voto de Nazireu. Como nós vemos, então o anjo lhe deixou específico algumas coisas que este jovem, na sua mocidade e mesmo após se tornar adulto, ele tinha regras para nazirado, por ele ser um nazireu, que ele não poderia descumprir, pois ele era separado para Deus. E aqui no ponto 2, irmão, nós vemos que sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. Conforme a promessa que Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Então, nós vemos que o Espírito Santo dirigia ao campo de Dan, Juízes 13:25,
E não havia dúvida que a vida de Sansão estava sobre a soberana, a vontade soberana de Deus. Nós vemos que o Senhor Altíssimo, ele era na vida de sua mãe, de seu pai, e assim foi na vida de Sansão, encorajando e dando autoridade para fazer grandes coisas, uma força imensa. Nós vemos que o menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Na visão humana, nessa vida qual nós conseguimos enxergar e sentir as coisas, ele estava sob a supervisão de seus pais. Porém, o texto bíblico ele não traz muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, de Manoá e sua mulher. Porém, nós podemos ter uma convicção que eles tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Um confiava muito no outro, um tinha o diálogo, tinha o amor e o carinho ali naquela área conjugal entre eles. Nós vemos aqui separados na nossa revista alguns pontos em que indica isso. O primeiro ponto é: a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Nós vemos que, além de o anjo apareceu somente para esta mulher, somente para a mulher de Manoá, mas porém ela foi e contou para seu marido que o anjo apareceu e falou com ela. O segundo ponto é que Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Então, além de ele ouvir a sua mulher sobre aquilo que tinha acontecido, ele orou ao Senhor pedindo orientação, pois a sua mulher era estéril, ele não tinha gerado nenhum filho, ele não sabia como seria a criação de uma criança. Então, ele ora insistentemente, ele insistiu na oração para que o Senhor orientasse a forma de criar aquele filho. E o ponto 3 aqui, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo, subindo em meio às chamas do altar. Eles estavam em comunhão, não tinha discussão, não tinha divisão entre esta área conjugal entre eles, onde isso acontece muito na vida das pessoas, dos casais hoje em dia, por coisas mínimas, bobeiras, acabam se distanciando aos poucos. E como nós estamos vendo, isso acaba o relacionamento dentro do lar acaba afetando o crescimento de uma criança. E aqui nós vemos que eles estavam em comunhão e conseguiram contemplar a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes 13, 6, 8, 9, 11 e 20. Então nós vemos que nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa ela tem um impacto direto na formação dos filhos, como eu comentei agora. Aquilo que certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação entre seu pai e sua mãe era de amor, comunhão e piedade a Deus. Eles temiam ao Senhor. E pela citação, trajetória da fé de seus pais, podemos acreditar que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor, que era, como eu comentei aqui, que não era para beber vinho ou bebidas consideradas fortes, e pegar todos aqueles detalhes que nós vemos aqui, pois quebraria o voto do nazirado. Nós vemos aqui que na vida adulta Sansão ele observava o protocolo do nazirado em Números 6, 1 e 7, ao 7, vindo a violar este voto
progressivamente. Sansão ele não quebrou o voto de uma vez só. Sansão ele foi aos poucos. Aquilo que a gente chama de um pouquinho, não tem problema, foi aos poucos que Sansão foi quebrando os votos do Nazirado. E isso foi fazendo com que ele desobedecesse e andasse fora do caminho ao qual ele foi escolhido para trilhar. Nós vemos aqui, então, que Sansão, mas os pais fizeram parte deles, educando segundo a orientação divina que foi recebida pelo anjo do Senhor. Então, eles cumpriram os papéis esperados de pais, neste contexto, naquele contexto ao qual o Senhor entregou em suas mãos. Porém, infelizmente, vemos que Sansão ele teve as fraquezas de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, porque isto mostra que há pais zelosos que ensinam os filhos ao caminho que devem andar, porém os filhos acabam se desviando desses caminhos. O pai mostra o caminho que siga em frente, o filho vai vir à direita, o filho vai vir à esquerda. Começa a olhar pelos lados, começa a olhar pelas amizades e acaba se afastando daquele caminho, do ensino do seu pai. E nós podemos se lembrar um pouquinho lá de trás em Êxodo, onde um dos mandamentos diz: honrai teu pai e tua mãe para que seus dias na terra se prolonguem. E este é o primeiro mandamento com promessa. Nós vemos que honrar não é só fazer aquilo que o pai gosta, mas sim seguir os seus conselhos, porque um pai e uma mãe sabem o que é melhor para o seu filho, já tenta ensiná-lo sobre a vida adulta, todas as coisas que podem acontecer na vida. E nós vemos que, como Sansão, muitos acabam fugindo desses caminhos. Então, nós vemos que Sansão ele acaba se afastando desse caminho ao qual seu pai e sua mãe acabam a ensiná-lo, a orientá-lo conforme o anjo passou a eles. E Sansão ele acaba tendo as fraquezas de caráter, pois Sansão ele sabia da unção que ele estava sobre a vida dele, porém para vencer os inimigos. Mas isso, certa vez ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Nós vemos em Juízes 15, 15 e 16. Entre muitas proezas, essa foi uma delas que Sansão realizou. Como um leão na vinha de Tina, nas vinhas, o qual ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Então, pela própria vontade de Sansão, ele não teria força alguma, mas ele tinha promessa sobre a sua vida. E como nós lemos agora aqui, o Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. O Senhor foi atrás sobre ele. Foi o Senhor que agiu sobre e através de Sansão. E nós vemos que Sansão ele foi se acostumando com essas vitórias em cima de seus inimigos, que até mais tarde ele seria vítima desta subestimação, pois ele sabia que ele venceria todos os guerreiros, todos os soldados filisteus. Mas por acaso, o apóstolo Pedro ele alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo.
Nós vemos que o Pedro ele deixa bem claro que o diabo ele é o nosso adversário e anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. A palavra do Senhor é bem clara. E como diz muitos versículos ali que Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Pois a palavra é muito clara aos nossos ouvidos. O diabo, ele é o nosso adversário e ele não descansa enquanto não acha uma vida, uma alma para tragar. E a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro. Ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão. E buscando a quem possa tragar. Então, muitos filhos subestimaram as circunstâncias que rodam suas vidas e ignoram a experiência de seus pais. Muitos filhos, eles acabam olhando aquilo que eles têm conhecimento, aquilo que os amigos falam, aquilo que eles ouvem e veem na internet, eles acabam pegando aquilo e deixando de lado as experiências dos seus pais, os conselhos dos seus pais. Isso acaba tendo um final trágico, acaba tendo divisão, contenda no lar e até mesmo na vida espiritual acaba tendo esse desligamento. Nós vemos que o Espírito do Senhor ele capacitou a realizar grandes proezas que um homem comum não realizaria. Mas Sansão ele não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego, e esse levou a subestimar a presença de Deus em sua vida, pois a força que Sansão tinha, ela vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, como eu comentei aqui. Porém, ele passou a anular a glória de Deus e sua atitude rebelde, presunçosa, levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor, passando a buscar o prazer e a ociosidade e luxúria. Pois é muito triste nós vemos que os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor, porque os pais devem continuar fiéis, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas 15, 11 ao 32 nos ensina isso, que por mais que os filhos estejam rebeldes, estejam fora do caminho do Senhor, por mais que eles ainda acabem sendo teimosos de não ouvir os conselhos do pai e da mãe, mas os pais devem continuar, como a palavra aqui da nossa revista diz, como faróis que encorajam os filhos rebeldes a reconciliarem com Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que a Bíblia descreve Sansão como ele tratava das coisas espirituais. E Sansão ele brincava com essas coisas espirituais. Sansão, a palavra aqui deixa bem claro em entre aspas, brincando com coisa santa. E teve uma ideia falsa do poder de Deus, iludindo, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria, ele teria força para todo momento, toda hora que precisasse. Então, ele geralmente, nós vemos que quem brinca com essas coisas, passa a brincar com o pecado. E ele acabou afrontando os conselhos de seus pais e acabou se envolvendo com a mulher estrangeira. Seu pai e sua mãe falam, mas não há mulheres, não há moças entre os filhos dos seus irmãos, entre o nosso povo. Mas não, ele acabou sendo rebelde, olhando para si mesmo e olhando e se sentindo desejos para a filha dos filisteus. Nós vemos que
que Sansão ele acaba tendo esse pensamento. E ele fala para o seu pai: pois ela é agradável aos meus olhos. Para nós concluirmos esta lição, você que chegou até aqui, nós vemos que o objetivo não é nós explorar a vida de Sansão inteira por detalhes, mas é enfatizar a chamada divina e a formação e o desvio de caráter, pois nós vimos que muitas vezes os pais zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente como alguns deles atingem alguma certa idade, quando os filhos chegam a uma certa idade, na adolescência geralmente, eles acabam passando a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Por isso que nesse propósito os pais têm de continuar firmes, como faróis, como luzeiros que acabam relevando os seus filhos rebeldes ou quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre, sem cessar, para que eles acabem voltando para o caminho do Senhor. Foi esta a lição desta noite, a lição número 6, que Deus possa revelar ao seu coração aquilo que eu não conseguia te entregar. Eu agradeço você que assistiu até o final. Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor venha iluminar o seu caminho e abrir a sua mente, para que possa descer com a sabedoria, o compreendimento e o entendimento da palavra do Senhor. Deus abençoe e até a próxima revista, irmãos.